Olá, estou eu aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao teu coração e quero começar desejando a você que nos assiste a doce paz do Senhor Jesus. O assunto sobre o qual eu quero abordar com você é a respeito de um assunto extremamente importante e relevante para os dias atuais. É o papel do mal na sociedade. A experiência humana tem atestado universalmente a realidade do mal. A face sombria da realidade mostra-se concretamente por meio da dor, da morte, da angústia, das injustiças, e temos visto epidemias, terremotos, tsunamis, fomes, guerras e morte inocentes são algumas das manifestações físicas do mal. Mas a pergunta que não quer calar é: por que existe o mal? Para que possamos entender essa questão, é preciso nós perceber que existem dois tipos de mal: o mal físico e o mal moral. O mal moral fala da injustiça e o mal físico do sofrimento. Nos Estados Unidos, o Dr. Bart Ehrman, teólogo ateu, publicou um livro cujo título é O Problema de Deus: Como a Bíblia fracassa em responder à nossa pergunta mais importante, a razão do sofrimento. O Dr. Richard Dawkins escreveu um livro que fora traduzido para o português, cujo título é Deus é um Delírio. Este livro esboça a ideia do sofrimento. Tanto o Bart Ehrman como Richard Dawkins fala sobre essa questão. Mas enfim, a existência da razão do mal no mundo e suas consequências, de modo especial para o cristão, foi tema de muitas obras ao longo dos séculos, tanto no âmbito da filosofia quanto no âmbito da teologia. A ideia ou o conceito de mal é relativo. Repito, a ideia e o conceito de mal é relativo. O que pode ser mal para um, pode ser benefício ou felicidade e alegria para outro. Faço minhas palavras do Dr. Paul Sivek quando ele diz que o mal é uma contrariedade. Então, três dificuldades principais para nós determinarmos a questão do mal. Primeiro, o papel do mal da subjetividade. Há coisas que causam bem-estar a algumas pessoas e a outras não. Segundo, o papel do mal como referencial. Por que algo é bom? Qual o critério que delimita se algo é bom ou mal? A opinião pública? O prazer individual? A razão? A fé? O Estado ou a maioria? Terceira questão sobre a determinação do mal, o fator tempo. O tempo é, sem dúvida, o elemento regulador daquilo que chamamos de mal. À luz da teologia, Deus está no controle de todas as coisas. Isto é fato. Então vejamos algumas questões sobre o mal à luz da teologia. Primeiro, alguns textos da Bíblia Sagrada vai nos ensinar, nos apresentar Deus no controle de todas as coisas. Em Deuteronômio 32, 39, a Bíblia diz que não há quem possa se livrar das mãos do Senhor. Deus opera como soberano da maneira como Ele quer. Em Deuteronômio 32, 39, 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, fala que Deus faz a pessoa morrer e faz a pessoa viver. 1 Samuel, capítulo número 2, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que Deus humilha e também exalta. Provérbios, capítulo 22, versículos 2, a Bíblia diz que Deus criou o rico e também criou o pobre. Salmo 104, verso 29, a Bíblia diz que Deus dá respiração e tira a respiração de quem Ele quiser. Salmo capítulo 24, verso 1, diz que Deus criou a terra e tudo o que nela existe. Salmo 24, verso 1, a Bíblia diz que Deus criou o mundo e todos os habitantes que nela existem. Mateus capítulo 10, verso 29, Jesus vai falar que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Então, tudo que existe aqui, tudo que acontece aqui é pelo consentimento de Deus. Então, vejamos algumas questões. Por exemplo, o tsunami, o maremoto, o clima quente, frio, enfim, Deus está no controle do tempo. Mateus 5,45, a Bíblia diz que Deus está no controle do dia. Mateus 5,45, a Bíblia diz que Deus está no controle da noite. Tiago capítulo 4, do verso 13 ao 15, diz que Deus está no controle da manhã. Tiago capítulo 4, do verso 13 ao 15, diz que Deus está no controle da manhã. Tiago capítulo 4, verso 13 ao 15, diz que Deus está no controle do ano. Ele tem
como soberano controle da natureza. Nada pega Deus despercebido. Eu lembro que houve um tempo aqui no Brasil que um determinado teólogo, a respeito de um assunto muito delicado, de um tsunami que aconteceu, disse que esse tsunami pegou Deus de surpresa. Eu quero dizer que, à luz da teologia, à luz da Bíblia Sagrada, nada pega Deus de surpresa. Deus está no controle de tudo. Jó capítulo 38, verso 8, 9, 10 e 11. Mateus 8, 27 diz que Deus está no controle do mar. Mateus 8, 27 diz que Deus tem um controle do vento. Mateus 5, 45 diz que Deus tem um controle sobre o sol. Mateus 5, 45 diz que Deus tem um controle sobre a chuva. Mateus capítulo 6, do verso 28 ao 30, diz que Deus está no controle da lavoura, das plantações. Então Deus está no controle sobre a natureza. Mateus capítulo 6, do verso 28 ao 30, Deus está no controle de toda a vida, das plantações. Mateus 6, 26 e Mateus 10, 29, a Bíblia diz que Deus tem o controle sobre todos os animais. Deuteronômio capítulo 32, versículos 39, 1 Samuel 2, 6, a Bíblia diz que Deus tem um controle sobre a vida humana. Deus também tem um controle sobre a questão das circunstâncias relacionadas à vida. Jó capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que Deus tem um controle sobre a destruição. Salmo 104, verso 28, a Bíblia diz que Deus tem um controle sobre a comida, tanto que o homem come quanto que o animal come. Salmo 104, verso 28, 1 Samuel capítulo 2, verso 7 e 8, diz que Deus tem um controle sobre a riqueza. Deus faz um ficar rico, Deus faz outro ficar pobre, e assim sucessivamente. 1 Samuel capítulo número 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus tem um controle sobre a fama. Mateus capítulo número 8, versículos 24 e 27, a Bíblia diz que Deus tem um controle sobre as tempestades. Então, nada acontece sem o controle de Deus. Nada pega Deus despercebido. Mateus capítulo 8, versículos 26, diz que Deus tem um controle sobre as bonanças. Salmo 34, verso 19, João capítulo 16, versículos 33, Atos dos Apóstolos capítulo 14, verso 22, Tiago capítulo 1, verso 12, 1 de Pedro capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz que Deus tem um controle sobre as aflições humanas, aquilo que aflige o homem, aquilo que deixa a alma do homem angustiada. E o próprio Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, verso 6, diz que as muitas aflições provocam tristeza no coração do homem. Deuteronômio 32, 39, a Bíblia diz que Deus tem um controle sobre as doenças. É Deus quem coloca, é Deus quem tira. Deuteronômio 32, 39, Deus tem um controle sobre a saúde humana. Então, diante de todos esses textos que acabamos de ler e ver, nós vemos Deus sobre o controle de tudo. Nada pega Deus despercebido. Existem algumas queixas sobre essas questões. Pessoas que volta e meia ficam falando, se Deus é tão bom, então por que Ele permite tudo isso acontecer? Vejamos então algumas questões sobre esta pergunta que se torna pertinente para o momento na qual estamos vivendo. Se Deus é tão bom, então por que permite que tudo isso esteja acontecendo? Gênesis 1, 31, Eclesiastes capítulo 7, verso 29, a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, a Bíblia diz que toda queixa provém do pecado do homem. Do que se queixa o homem, senão seus próprios pecados? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, Tiago 1,14, tanto Paulo quanto Tiago vão dizer que os problemas que o homem enfrenta está relacionado ao ambiente no qual ele está inserido. Logo, de acordo com Jeremias, isso é provocado por aquilo que o homem faz. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que a terra geme, aguardando o retorno daquele que um dia há de restaurar. Quem destrói o seu habitat natural é o próprio homem. É o homem que está destruindo o seu próprio habitat natural. Gênesis 1:31 e Eclesiastes 7:29 diz que Deus entrega ao homem tudo perfeito. O homem auto se destrói e destrói o seu habitat natural. Então, uma outra observação, Deuteronômio capítulo 28, versos 1, 2, 14 e 15, a desobediência aos princípios estabelecidos por Deus fazem com que aquilo que Deus deu ao homem seja destruído pelo próprio homem.
Então, uma vez que eu quebro os princípios que Deus estabeleceu, isso vai provocar ou ocasionar em malefícios para a minha vida e a vida daqueles que estão à minha volta. O tempo é um grande adversário do já, do agora, do hoje, do quero, agora. Então, às vezes as pessoas não percebem que é apenas uma questão de tempo para aquilo que o homem faz vir reverberar lá na frente. E muitas vezes, quando vem de uma maneira destrutiva, nociva, que vem acabando não apenas com aquele que a provocou, mas por aqueles que estavam perto daquele que o provocou. Então, quero terminar dizendo o que fazer para inibir o mal. Primeiro, Mateus 6, 25, 27 e 34. Primeiro, Jesus nos ensina, elimina a ansiedade do teu coração. Uma vez que o seu coração está bem, tudo à sua volta pode estar bem. Jesus, quando ele veio trazendo uma paz, mas uma paz, não a paz do ter, a paz do ser. Mais importante do que ter é ser. E Jesus, ele veio trazendo a paz. Eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Então, Jesus, em Mateus 6, do 27, ele vai dizer, não, com seus problemas, nenhum de vocês pode acrescentar ao curso de sua vida 1 minuto sequer. Então, se você quer inibir o mal, destruir o mal do seu coração, elimina a ansiedade. 2. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. Viva a sua vida pela fé em Cristo. Mantenha-se confiante no Senhor da sua vida. Se você tem Deus como Senhor da sua vida, confie nele. Faça como o salmista, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia. Mantenha fé no teu Senhor. Mantenha a fé fincada no teu Deus, independente das circunstâncias. Faça como Abacuque. Ainda que não tenha ovelha no curral, ainda que o mal sobrevenha sobre a terra, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Mantenha a confiança em Deus. 3. Abacuque capítulo 2, verso 1, diz que nós precisamos estarmos constantemente buscando a face do Criador. Tiago, no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer que nós precisamos nos aproximar de Deus. Então se aproxima de Deus. Busca o Senhor como o teu porto seguro, como o teu protetor, como o teu ajudador, como o teu Senhor. 4. Abacuque capítulo 2, verso 1, espere pelo agir de Deus. Mantenha o coração paciente. Espera pela provisão de Deus. 5. Abacuque capítulo de número 2, verso 1. Provérbios capítulo 20, versículos 22. Nunca haja precipitadamente. Então tenha paciência. Talvez o que esteja acontecendo no momento você não esteja entendendo nada, mas depois vai repercutir como fruto pacífico de glória. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que uma palavra dura no momento não é motivo de alegria, mas depois produzirá frutos pacíficos de glória. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então tenha paciência. Não haja precipitadamente, espere em Deus. 6. Abacuque capítulo 2, verso 1, vigia a ti mesmo. Vigia suas ações. Policia suas palavras. Vigia com teus pensamentos. Não seja como aqueles que viveram no deserto quando Deus o resgatou do Egito, o seu povo, que murmurou no deserto. E Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo que porque murmuraram, Deus o destruiu no deserto. Não faça isso. Mantenha um coração vivo em Deus. Vigia a ti mesmo. Faça aquilo que Jesus falou em Mateus 26, 41, quando ele diz vigiai e orai para não entrar em tentação, a carne o espírito está pronto, entretanto a carne é fraca. Jesus mandou vigiar quem? As minhas ações. Jesus mandou vigiar a mim mesmo, não ao outro. Então vigia a ti mesmo. 7. Existe um propósito estabelecido por Deus para tudo nesta vida. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículos 28. Existe um propósito de Deus estabelecido para tudo aqui na terra. O que nós precisamos entender como servos, primeiro, é entender o projeto de Deus
para comigo e aqueles que estão perto de mim. 8. Abacuque, capítulo de número 3, verso 18. Seja feliz com Deus em meio ao dilema do mal. A pergunta que eu lhe faço é: você é feliz com Deus em meio ao dilema do mal? Vou dar um exemplo. Jesus, à mesa com os discípulos, falando, ensinando, contando história para os discípulos. Em João 16:33, Jesus diz assim: no mundo vocês vão ter ou sofrer aflições, mas sejam felizes. Sejam felizes. Isso parece um paradoxo. Talvez você diga assim: como ser feliz em meio ao sofrimento? Como estar feliz em meio ao sofrimento? Para você parece ser algo absurdo, mas para Deus não. Para Deus não. Deus está no controle de tudo. E certamente você vai entender. É apenas uma questão de tempo. Talvez você não entenda o porquê da perca disso, o porquê da perca daquilo, o porquê da destruição disso, o porquê disso, o porquê daquilo. Em Amós, o profeta Amós, no capítulo de número 6, capítulo 3, verso 6, ele vai falar que não veio nenhum mal sobre a cidade sem que tenha sido enviado por Deus. Então, mantenha calma, confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo. E 9, Abacuque capítulo 3, verso 19, Deus é minha força, confia em Deus. E para terminar, 10, Hebreus capítulo 3, verso 19, Deus irá me exaltar a seu tempo. Então, o que fazer para inibir o mal, pastor? Primeiro, elimine a ansiedade, viva a vida pela fé, ore a Deus, espere pelo agir de Deus, nunca haja precipitadamente, vigia as suas ações. Existe um propósito estabelecido por Deus para tudo nesta vida. Seja feliz com Deus em meio ao dilema do mal. Deus é minha força e Deus irá me exaltar a seu tempo. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida através desta palavra e que esta palavra seja um meio de alento, de fortaleza para o teu coração. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. É apenas uma questão de tempo para que você entenda e continue buscando ao Senhor, confiando que o teu Deus tem um controle sobre tudo e sobre todos. Deus em Cristo te abençoe e abençoe grandemente a sua família. Amém.